Olá, tudo bem? Esse é o nosso caderno de provas. A unidade temática é probabilidade e estatística, habilidade HM08 e o tópico é probabilidade. A questão 29 da prova do Cefet de Minas Gerais, ano 2026. Um tabuleiro de xadrez possui 64 casas, 32 brancas e 32 pretas, conforme a figura. Nesse tabuleiro serão colocadas duas peças em duas casas diferentes de forma aleatória. Qual a probabilidade de que uma das peças ocupe uma casa de cor branca e a outra ocupe uma casa de cor preta? Bom, inicialmente aqui vamos ver aqui o conceito de probabilidade, né? Primeiro, deixa eu pegar aqui o nosso rascunho. Então aqui, olha. O que é probabilidade? É a razão, né? É a divisão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Os casos possíveis é aqueles casos que total, né, que pode ocorrer, que um evento, que uma situação pode ocorrer. E os casos favoráveis é aquele que você está querendo que ocorra. O problema está pedindo que ocorra. Tá? Então, por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, né, qual a probabilidade de sair o número 5, por exemplo? Então, os casos possíveis são 6, né? Pode sair qualquer um dos 6 números. Então, esses são os casos possíveis. Agora, os casos favoráveis, que você está querendo que ocorra, é que saia o número 5. Então, só tem o número 5, né? Então, a chance é de 1 em 6. Os casos possíveis são 6 e os favoráveis, que eu estou querendo que ocorra, é 1. Tá? Esse é o conceito de. Nós vamos usar esse conceito aqui, essa definição de probabilidade, para resolver essa questão. Então vamos voltar lá para entender o que o problema está pedindo. Então eu tenho um tabuleiro de xadrez com 64 casas, 32 brancas e 32 pretas. Eu vou colocar duas peças aqui. Agora a condição é para que uma peça esteja numa casa branca e a outra esteja numa casa preta. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. A primeira peça, eu vou colocar a primeira peça. Então posso colocar em qualquer uma aqui dessas 64 casas, né? Então qual que é a chance, né? Qual que é a probabilidade dessa peça cair, de eu colocar essa peça numa casa branca ou numa casa preta? É 100%, né? Eu vou colocar uma peça aqui, ou ela vai estar numa casa branca ou vai estar numa casa preta. Então, a colocação da primeira peça, a probabilidade de cair numa casa branca ou numa casa preta é 100%. Ou seja, vai depender essa probabilidade, né, de ter uma peça na casa branca, a outra na casa preta, vai depender só da segunda peça, da colocação da segunda peça. Né? Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou escrever isso aqui ó, no nosso rascunho, quer ver? Ó? Vou escrever assim, ó, a probabilidade da primeira peça ser colocada em uma casa preta ou branca é 100%. Não é isso? Eu vou colocar primeiro. Ela pode cair numa branca ou na preta. Agora, para a segunda peça, aí vai acontecer o seguinte: se a primeira peça eu tiver colocado na casa branca, a segunda peça eu tenho que colocar na preta, e vice-versa. Se a primeira peça eu coloquei numa casa preta, a segunda eu tenho que colocar na casa branca. Tá? Então vou escrever isso aqui. Ó. A probabilidade de que uma das peças ocupe uma casa de cor branca e a outra uma casa da cor preta vai depender da probabilidade de colocação da segunda peça. Tá? Então nós vamos aplicar esse conceito. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, quantos são os casos possíveis para a segunda peça?
Olha, o tabuleiro tem 64 casas, né? Nós já colocamos a primeira peça. Então, os casos possíveis para a segunda peça não são mais 64. Só tem 63 lugares, porque um lugar já está ocupado. Então, os casos possíveis, 63. Agora, quantos são os casos favoráveis para a segunda peça? 32. Por quê? Se a primeira peça eu tiver colocado numa casa branca, a segunda peça necessariamente tem que ser numa casa preta. Então são quantas casas pretas? 32. Agora, se a primeira peça eu tiver colocado numa casa preta, a segunda peça tem que ser numa casa branca. Então são quantas casas brancas? São quantos casos favoráveis? 32. Independentemente, né, de como, se a primeira peça você colocou numa casa branca ou numa casa preta, a segunda peça, os casos favoráveis tem que ser 32. 32 casos favoráveis. Porque se a primeira peça está numa casa branca, a segunda tem que estar na preta. São 32 casas pretas. Se você colocou a primeira peça numa casa preta, a segunda necessariamente tem que ser branca. Então são 32 brancas. Então a resposta aqui dessa nossa questão é 32, 63 avos. Vamos lá nas alternativas, ó. Vamos passar o mouse aqui na letra A, 32, 63 avos, ó. Ficou verde, essa é a nossa resposta. Letra A.